Quais os limites entre a política e a religião e qual deve ser o papel do cristão diante do cenário político que o nosso país tem vivido? Será que a gente tem que falar? Será que a gente tem que defender aquilo que a gente acredita? Ou será que a gente tem que se calar e não misturar uma coisa com a outra? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Esse é um vídeo react, é o primeiro que eu estou fazendo, mas antes de partir para o conteúdo, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal e ativar os sininhos para as notificações, caso você não queira perder nenhum dos conteúdos que eu vou estar compartilhando aqui toda semana. Eu me chamo Auli, sou pastor e minha missão aqui é ajudar pessoas como você a desenvolver fé, espiritualidade e relacionamento com Deus. Se esse conteúdo te interessa, se inscreve aí e deixa também o seu like, porque meu objetivo é ajudar pessoas a desenvolver a fé. E quanto mais likes eu tenho nesse vídeo, maior alcance eu tenho, ou seja, mais pessoas eu consigo ajudar com esse conteúdo, beleza? Bom, esse react é sobre o jornalista Rodrigo Alvarez, que concedeu uma entrevista no dia 11 de outubro ao programa Pânico, supostamente para lançar o seu livro O Candidato, um livro de ficção política, e até aí tudo bem. Mas ele então vem mostrar outros trabalhos que ele tem também sobre Aparecida, sobre Jesus, trabalhos de pesquisa que ele fez. Bom, quero dizer primeiro o seguinte, uma coisa é você saber sobre alguém, pesquisar sobre alguém, outra coisa é você conhecer esse alguém. Quando a gente não tem conhecimento da pessoa sobre quem nós estamos falando, a coisa fica realmente complicada. E o que talvez essa pessoa e muitos outros se esqueçam é que Jesus é uma pessoa e Jesus vive. Não adianta a gente pesquisar sobre Jesus do ponto de vista histórico somente. Nós precisamos, podemos e temos acesso a conhecê-lo e termos relacionamento direto com ele para que nós possamos ter embasamento sobre o que nós vamos falar. E ele vem falar algumas coisas aqui que eu não concordo. Eu queria pontuar essas coisas com vocês, deixar aqui meu ponto de vista para tentar te ajudar de alguma forma a formar opinião e não ser levado por qualquer vento de doutrina ou por qualquer coisa que as pessoas falam e você acaba engolindo por falta de conhecimento, por falta de senso crítico em relação a alguns temas, tá? Não se intimide, pesquise, procure saber e se exponha, se posicione. Esse é um tempo onde não dá para ficar em cima do muro. Na verdade, no Evangelho, no Reino de Deus, não existe muro. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Então, isso é muito importante, muito relevante, beleza? Então, eu quero partir para o vídeo aqui, mas antes eu quero te pedir para deixar um comentário. O que você pensa sobre esse tema? O que você pensa sobre o papel do cristão no meio político? Deixa aí nos comentários para a gente poder interagir, tá bom? Então, bora para o vídeo. Eu quero compartilhar aqui com você alguns trechos dessa entrevista para poder comentar algumas coisas aqui com você. Então, vamos lá. Rodrigo, e essa questão histórica, ia perguntar para você da questão de que sempre existe a discussão entre separar o Jesus da fé e o Jesus histórico, mas sem o Jesus, sem a fé não existe o Jesus, e eu queria saber essa tua análise dessa separação do Jesus histórico e o Jesus da fé que você acabou de citar rapidamente. Vamos ser, de novo, sempre francos, né? Se a gente voltasse com Jesus hoje aqui, Jesus não se reconheceria no Jesus da fé. Ponto. Isso é indiscutível. A mensagem de Jesus não é igual à mensagem que a gente conhece hoje. Jesus tinha outras minúcias e outras maneiras de ver o mundo que não eram o do cristianismo de hoje. Por exemplo, Jesus jamais segregou. Vamos lá. Jesus jamais segregou. Engraçado, Rodrigo. Vamos ver o que ele diz lá, por exemplo, em Mateus 12:30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Meu amigo, não existe em cima do muro. Jesus nunca segregou pessoas no sentido de que ele nunca excluiu ninguém. Mas Jesus, ele vem para fazer uma distinção clara. Ele vem para estabelecer um padrão, estabelecer um limite e estabelecer uma porta de acesso ao Pai. Uma forma de você viver uma vida realmente abundante, uma vida realmente próspera, que é através dele. Ele vem dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro além de mim. Isso aí é uma distinção clara, se torna uma segregação de certa forma, ou seja, ou você está de um lado ou você está de outro, não tem meio termo, não tem meio do caminho. Então, calma lá que sim, o objetivo de um cristão no meio político não é segregar, mas é defender seus valores e princípios. Naturalmente, a Bíblia vem nos mostrar que quando você se posiciona com valores e princípios cristãos,
naturalmente você está se colocando contra o establishment, ou seja, contra os valores e princípios defendidos pelo mundo de maneira geral, o mundo no sentido de princípios e valores. Então, obviamente, Jesus vem nesse sentido, sim, fazer aqui uma segregação. Ou vocês defendem os meus valores, ou vocês defendem os valores do mundo, ou vocês defendem os princípios que eu defendo, ou vocês defendem o outro lado. Ou vocês caminham junto comigo para o caminho da vida, ou vocês caminham para o outro lado. Isso, sim, foi uma distinção clara feita por Jesus aí. Jesus nunca colocou a mulher em segundo plano. A religião cristã, tanto os evangélicos quanto católicos, nunca deram o mesmo espaço para a mulher. Vamos lá, mulheres sendo ali colocadas em segundo plano, segundo ele, dentro das igrejas. Quantas pastoras nós temos em nossas igrejas? Quantas missionárias? Quantas mães de família? Quantas mulheres que são extremamente importantes no nosso meio. E ele vem dizer, sem conhecimento de causa, talvez nunca pisou numa igreja na vida dele, nunca se envolveu com o trabalho de uma igreja, e vem dizer que nas igrejas evangélicas as mulheres são colocadas em segundo plano. Ora, nós defendemos a Bíblia. E sabe o que a Bíblia diz a respeito da mulher? Sabe o que a igreja vai dizer? O que Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, por exemplo? Efésios 5:25. Ele vai dizer, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Esse é o posicionamento da igreja em relação às mulheres, defendendo as mulheres, defendendo, dando realmente valor que elas têm. Agora, vocês não falam nada sobre a Anitta, sobre outras personalidades aí que objetificam a mulher, que colocam a mulher como um símbolo sexual, que vendem a imagem da mulher para ser usada, para ser desejada e consumida. Vocês não falam sobre isso. Quem realmente é quem coloca a mulher como objeto? Quem realmente é quem diminui o valor da mulher? Será que realmente é a igreja que busca dar valor à mulher, que busca reconhecer a importância da mulher na família, na igreja, na sociedade de maneira geral? Você falou algo extremamente errado e equivocado aí nesse ponto, meu amigo. Jesus, ao contrário, tinha em Madalena, hoje isso é provado, né? A pesquisa acadêmica mostra isso, a Madalena tinha status de apóstola. Então, Jesus era disruptivo no tempo dele, ele era um revolucionário. Jesus não era um cara que queria manter a tradição judaica, ele queria enfrentar o poder judaico. Jesus nunca misturou religião com política, ao contrário, sua maior luta era separar a religião, o que é de Deus, o que é de César é de César. Bom, ele vem citar aqui uma passagem que está lá, vamos lá, em Mateus 22:17. Perguntaram para Jesus, qual é a sua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? E Jesus, percebendo a má intenção deles, disse, hipócritas, por que vocês me põem à prova? Pediu para eles pegarem um denário e perguntou, de quem é essa imagem na inscrição? E disseram, de César. E Jesus diz, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você sabe qual é a interpretação dessa passagem, meu amigo? Não é que Jesus vem fazer uma separação dos valores cristãos com a sociedade. Pelo contrário, Jesus nos mostra aqui que o cristão não deve ser isentão, cristão não deve ficar em cima do muro, cristão não tem que fugir pela tangente, cristão precisa responder à altura, cristão precisa se posicionar. É isso que Jesus faz nesse episódio que você cita. Ele se posiciona, ele defende um ponto de vista, ele não fica calado. E Jesus aqui, ele não está falando de religião, mais uma vez eu repito isso, ele não está falando aqui de uma instituição, ele está falando aqui defendendo princípios e valores. E é o que os cristãos hoje fazem no meio político. E é isso que nós devemos fazer, sim. Não é defender uma religião. Você nunca vai ver cristãos ali no meio da política querendo que todo mundo se converta ao cristianismo. Não é esse o objetivo, mas é de defesa de valores e princípios. É de defesa do amor à vida, é de defesa da família, é de defesa da soberania de Deus sobre a nossa nação. É sobre isso, é sobre valores, é sobre princípios. Você nunca vai ver, repito, políticos ali no meio político ali que são cristãos querendo converter outras pessoas ao cristianismo. Nós respeitamos todas as religiões, estamos apenas em defesa de valores e princípios, e isso é muito importante de ser colocado aqui nesse ponto. Está muito para ficar no lugar do outro, porque não julgava ninguém. Por isso, vamos aqui, ó. Ah, eu sou isso aqui, não tem problema. Você acredita? Vem aqui comigo. Sim, vamos comigo. Ele não tinha preconceito com ninguém. Não julgava ninguém.
E também, eu acho legal da filosofia cristã é isso, né? Você sentir a dor do outro, você se colocar no lugar do outro. Exato. Que é um negócio muito bacana. Mas isso aí foi se perdendo, né, Rodrigo? Isso é a ciência, a gente acabou se perdendo. Hoje em dia, se você pegar países que tinham assim, muito cristianismo, hoje o namastê é muito mais chique, muito mais elegante e muito mais sensacional e cool do que ser cristão. Né? O namastê, o guru, é muito chique ter um guru e os princípios mesmo. Por isso que eu acho que esse negócio que os caras pegam, né, agora tem lá os caras da direita, que é família, pátria. Ele nem sabe. Família, pátria, hein? Deus, pátria e liberdade. Porque são coisas, cara, são coisas que a gente foi meio que deixando pra lá, né? Esses valores. Esses valores, por exemplo. Não dá para misturar isso aí, não dá para misturar com política. Bom, meu Deus, vamos lá, vamos por partes aqui. Bom, Emílio vem tentar meio que passar pano ali, dizer que por causa disso o cristianismo não é mais visto de uma forma cool, de uma forma legal, que o namastê hoje em dia é muito mais cool do que o cristianismo. Meu amigo, quando foi que a Bíblia diz que o cristianismo era ser legal? Você não pode confundir amor com ser aceito. Pelo contrário, o amor muitas vezes te impõe defender a verdade. Ninguém ama mais você que está me ouvindo aqui do que aquele que te diz a verdade. E a Bíblia traz isso, traz luz à verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há outro além de mim. Então ser cristão nunca foi ser cool. Tiago 4,4, por exemplo, vai dizer: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Cara, o Evangelho nunca foi sobre sermos todos amigos. O Evangelho faz essa distinção clara. Ou você está com Jesus ou você está contra Jesus. Não tem isso. O Evangelho nunca foi sobre ser aceito, nunca foi sobre ser legal, nunca foi sobre ser bem visto e bem quisto diante da sociedade. Ser evangélico, defender Jesus, a pessoa de Jesus, é ser contra a cultura. Então, o Rodrigo Alvarez, eu quero terminar aqui, ele vem dizendo que não dá para misturar Deus e política. Ora, o que Salmo 33:12 vai dizer? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia vem defendendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quem é o Senhor? Rodrigo Alvarez, para dizer que você não pode misturar essas duas palavras, Deus e pátria. A Bíblia entende diferente. A Bíblia mistura num só versículo Deus e pátria. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos acreditar nisso, meus amigos. Precisamos acreditar nisso. E eu quero concluir aqui dizendo que nós precisamos sim não defender a religião no meio da política, não querer catequizar outras pessoas, converter à força outras pessoas, como talvez tenha sido no passado, mas sim defender princípios e valores. Jesus vai dizer que nós devemos ser luz, que nós devemos ser sal, e que se o sal não salga, ele não serve para mais nada a não ser pisado. Ou seja, nós precisamos sim fazer a diferença, temperar o mundo à nossa volta com princípios e valores cristãos. Precisamos sim nos posicionar. E dizer também que, como a Bíblia vai dizer, a fé é loucura àqueles que não conhecem a Deus. Para quem não conhece a Deus, a fé é como loucura. E essas pessoas falam daquilo que elas não sabem, porque elas não têm fé, elas não conhecem pessoalmente Jesus. Elas podem pesquisar o quanto elas quiserem a respeito de Jesus, mas elas ainda, infelizmente, não conhecem a pessoa de Jesus. Eu quero que você deixe aí nos comentários o que você pensa sobre essas coisas que eu coloquei aqui. Vamos trocar, vamos compartilhar. Se fez sentido para você, compartilha esse vídeo também com o máximo de pessoas possível. E vamos aí conversar aí sobre qual deve ser o nosso papel diante desse cenário político, tá bom? Deus abençoe.